agradeço a Deus, sou muito grato a Deus pelo conforto que Ele tem nos dado na casa de oração, onde nós temos o privilégio de servi-lo neste lugar. E para nós é um privilégio estar aqui, podendo adorar esse Deus grande, tremendo, poderoso, que tem cuidado de nós e que tem abençoado as nossas vidas. Eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, e sou grato a Deus por aquilo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, que Deus hoje possa falar conosco, que Deus possa falar com a igreja, que Deus fale aqueles que estão aqui na igreja, no culto presencial, aqueles que nos ouvem e aqueles que nos ouvirão posteriormente. Todos sejam alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero compartilhar hoje uma palavra com os irmãos, com a igreja. É um texto muito conhecido nosso e já pregado por mim mesmo aqui na igreja, que é o que está no livro de Lucas, capítulo 24. Ali nós vamos ver o relato. Jesus, ele foi morto, nos capítulos anteriores, ali a partir do 22, mas no 23, efetivamente, ele foi crucificado, foi morto, e ele não se encontrava ali mais, no túmulo. Foram procuraram ele, foram procurá-lo, não encontrou, e não vai encontrar, porque ele é Deus, e ele não estava ali. O túmulo não pôde suportar ele ali. Ele saiu, ele foi tirado, pelo Senhor. E o Senhor, o Todo-Poderoso, o Pai, o tirou. E Jesus, nós sabemos, isso deixa para nós muito claro, lá em Atos, é muito claro, quando fala de Pentecostes, é isso, são os 40 dias que ele fica ainda na terra, e ele está ali ainda, ele não foi assunto ao céu, ele fica, e ele se manifesta a alguns e para alguns, e ele está ali. E dentre eles, ele se encontra com esses dois moços que estavam no caminho para Emaús. Esses dois discípulos, que não eram os discípulos dos 12, mas eram discípulos, talvez pessoas normais, obviamente os outros eram mais comuns, mas eram discípulos que ouviram a voz de Jesus, que estavam seguindo a Jesus e que caminhava com Jesus. E eles participaram em Jerusalém viram a crucificação, viram a condenação, viram tudo, participou de tudo. E eles estavam lá, eles viveram tudo isso. E eles desciam então para Emaús, agora entristecidos porque eles tinham participado da obra de Deus, mas eles viram meio que frustrado os planos deles, o que eles imaginavam. Na verdade, eles eram discípulos de Jesus, mas ao mesmo tempo que eles estavam com Jesus, seguiam a Jesus, eles não entendiam direito o que é que a palavra tinha dito, porque a palavra diz que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então eles não entenderam, então eles desceram esse caminho, descer mesmo literalmente para Emaús, e eles vão conversando. Dois discípulos olhando para a situação ocorrida, o texto fala até do ocorrido, e eles vão descendo. Vai descendo para Emaús. Talvez a conversa fosse assim, a prosa: rapaz, frustrou nosso plano. Nós esperávamos o Salvador, nós esperávamos o Redentor, nós esperávamos o Rei, e ele morreu, foi crucificado, está morto. E eles vão descendo, meus irmãos,
sem expectativas, sem alegria, triste, cabisbaixo, eu imagino, e dizendo: e agora? Perdemos o mestre, ele morreu, não temos mais a companhia do mestre, a companhia daquele que nos ensinava, a companhia daquele que que discipulava, a companhia daquele que fazia milagres, a companhia daquele que estava do nosso lado. Perdemos a companhia dele, nós perdemos. Eles estavam tristes, descendo assim, triste por causa disso. Nós perdemos o que nos ensinava sobre perdão, nós perdemos o que nos ensinava sobre amor, nós perdemos o que nos ensinava sobre recomeço, nós perdemos o que nos ensinava sobre família, nós perdemos o que sentava conosco ali na relva e conversava conosco. Nós perdemos aquele que saía conosco para pescar. Nós perdemos aquele que multiplicou o pão, que multiplicou o peixe. Nós perdemos. Então pense em dois discípulos tristes. Eram esses dois descendo para Jerusalém, cabisbaixos, tristes. O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. Eu não sei como anda a sua caminhada, como anda a minha caminhada. A minha eu sei, mas como está a sua? Como está a sua jornada com o Senhor? Eu intitulei o nosso sermão desse jeito: o Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada, porque por vários momentos da nossa vida é assim. Nós entristecemos, nós nos frustramos, nós perdemos a esperança, nós perdemos a alegria. E o que nós fazemos? Nós baixamos a cabeça, às vezes fechamos o coração, às vezes fechamos ouvidos, às vezes dizemos: eu não quero ouvir a voz de ninguém, eu não quero saber de ninguém. E muitos dizem: eu preferiria a morte, era melhor eu tivesse morrido. Muitos falam. Tamanha frustração, tamanho choque, um choque de realidade. E isso está acontecendo com discípulos, preste atenção. Esses dois andaram com Jesus, estavam em Jerusalém. Eles não são desconhecidos, não são incautos. Eles não chegaram lá e disseram: eu não sei quem é Jesus. Eles sabiam quem era Jesus, caminharam com ele, viveram com ele. Não era dos 12, mas era dos discípulos que caminhavam com Jesus. Então vamos ao texto, Lucas capítulo 24, a partir do verso, eu vou ler o 13 e o 15, depois vou falar lá no final. Eu não vou ler todos os versículos que fala dessa jornada, mas antes eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esse dia, por estar aqui, por poder te servir. Eu te agradeço pela igreja, a igreja que está aqui, a igreja que está online, a igreja do Senhor, que é imparável e que é uma bênção na face da terra. Senhor, fala conosco hoje, nós queremos te ouvir e nós precisamos de te ouvir. Fala conosco, Pai. O texto será lido. Nós queremos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Então, Lucas 24, nós vamos ler o 13, 14 e o 15. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Guarde essa informação. Enquanto desciam para Emaús, eu já falei aqui já disse aqui na introdução, essa cidadezinha que estava a 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, eles tristes, cabisbaixo, vão descendo e comentando sobre o acontecido. Aconteceu lá em Jerusalém, Jesus morreu, está morto, não temos mais o mestre em nosso meio, e muito triste. E aí no meio disso, cabisbaixo, triste, chocados com aquilo que havia ocorrido, olha Jesus entrando na história deles, e olha Jesus entrando na sua história e na minha história. Jesus, eu imagino que ele aparelha com eles, ombro a ombro, e começa a falar com eles. Então, meus amados, encontros, eles são muito bons. Há encontros chatos que você não quer, mas tem encontros bons, que você fala de coisa boa, que você come uma comida boa, que é um amigo, que é uma amiga, que é um parente, uma pessoa chegada. Encontros bons tem, e nós devemos prezar por eles e alimentar isso. Nós devemos ter conexões, sempre conexões. Agora, meus irmãos, muitas vezes nós temos esses encontros, mas eles não nos animam em nada. Não muda nada na sua vida, não muda nada na sua história, não muda nada. Agora, meus amados, esse encontro, ele muda tudo. Eles estavam com a visão ofuscada, falei já no início, sem esperança, e não enxergavam, eles não viam. E quantas vezes nós nos levantamos assim, iniciamos uma semana assim, não há esperança, os seus olhos estão, você ouve a palavra, você vai na igreja, você ouve o louvor, você celebra, acontece coisa maravilhosa, mas você está triste, chateado, chateada, coração fechado, vista escura, não há esperança para você, não tem jeito, parece que o negócio, a vaca foi para o brejo e não tem jeito mesmo, o negócio está ruim demais. Então, meus amados, e Jesus se aproxima deles para falar com eles. Eu vejo, meus irmãos, nos dias atuais, hoje eu falava isso com a Rosana, a gente olha para o mundo assim, o quanto isto hoje é uma realidade no mundo, o quanto as pessoas estão distantes de Deus, o quanto as pessoas estão desconectadas da realidade do Evangelho. E digo uma coisa, e muitos pagando um preço altíssimo, altíssimo. Muitos, em Indaiatuba mesmo, é uma cidade, infelizmente, ontem chegou outra notícia dessa, uma cidade, por exemplo, que é boa, na região das melhores que tem aqui, das mais caras, uma cidade elitizada, que aqui, eu acho que 90% das pessoas têm automóvel, se não tem automóvel tem uma motocicleta, tem uma bicicleta, eu acho que tem, é a impressão que eu tenho. E aqui, meus irmãos, uma cidade
que tem um índice altíssimo de suicídio. Como explicar isso? Como que nós conseguimos explicar isso? Semana passada, em algum momento, eu disse isso, porque não adianta ter recurso. O que adianta é nós termos Jesus em nosso coração. O recurso é bom e é necessário para nós. É necessário para que a gente auxilie, abençoe, sirva, avance, faça as coisas do cotidiano necessário, bênção. Mas não é a grana que resolve o nosso problema. Senão, rico não estava pulando de prédio, senão não estava milionário, não estava acabando com a sua própria vida. Então, meus amados, quanta desesperança nos dias atuais, e as pessoas, por conta disso, estão longe de Jesus, e nós enxergamos, parece que cada vez mais, isso vai acontecendo. Então nós, enquanto igreja, uma igreja que precisa olhar para isso, olhar para a dor deles, como Jesus um dia olhou para esses dois, descendo ali de Emaús, nós precisamos não sermos insensíveis à dor do outro, à dor do pecador, à dor desse que está indo, desculpe não, nós estamos pregando um evangelho, que vão para o inferno sem Jesus. Nós ficamos assim olhando, nós devemos nos levantar, porque Jesus está dando o exemplo. Ele encontrou-nos na angústia da nossa caminhada e Ele abençoou a vida desses homens e os levantou, e nós precisamos, como discípulos do Senhor, fazer isso em nome de Jesus. Amém, igreja? Embora Jesus estivesse perto, eles não percebem Jesus. Jesus estava do lado deles e vai caminhando. Tá ruim, né? Tá ruim. Ruim. Triste demais. Os dois caminhando e Jesus do lado deles, caminhando perto de Jesus, mas caminhando como derrotados, vencidos. Queridos, nós pregamos o evangelho que há transformação feita por Jesus, e que eu tenho certeza que nós precisamos olhar para o evangelho e ter essa certeza. Jesus, na cruz do Calvário, ali em 23, ele é pregado, ele é crucificado para que você, para que eu, para que nós tivéssemos o privilégio de viver como vitoriosos. Esses dois, pela frustração, estão cabisbaixo, e nós por vezes somos assim. Meu amado, levante a sua cabeça, saiba que Jesus está no controle da sua vida, que Ele não te abandonou, que Ele não te abandona, que Ele está com você, e que Ele é que te sustenta, e Ele é que vai te sustentar até o fim, para a glória de Deus Pai, e nós devemos olhar para isso. Agora, o que acontece, meus irmãos? O texto lá de Ageu, coloca aí por favor, Dr. Luiz, Ageu capítulo 1, eu vou ler o verso 5. Na versão NVI, ele vai dizer, eu já falei esse texto aqui algumas vezes, e que nós, meus irmãos, devemos fazer, Ageu 1:5, nós devemos fazer essa reflexão. O Ageu, meus irmãos, ele vai, quem sabe Deus nos deu o privilégio de pregar uma série sobre Ageu. Ageu, ele vai, nesse capítulo inclusive, ele vai falar que dos que abandonam a casa do Senhor, dos que abandonam a presença de Deus, dos que abandonam o Senhor e vão fazer o que dá na telha do cara. Aí ele fala assim, nesse texto, não é esse versículo, é outro. Ele fala assim: vocês semeiam, vocês plantam e não colhem nada, porque vocês abandonaram a casa de Deus. A casa, meus irmãos, entenda, não é a casa
Óbvio que a igreja é importante, mas a casa nessa época era o templo. Eles abandonaram o templo, que era importante, Deus mandou construir para a celebração, e eles abandonam o templo e começam a colher os frutos do abandono do templo. E ele fala: olha aqui, vocês plantam, mas é como se vocês semeiam, mas o que vocês ganham é como se vocês colocassem num saquetel furado, ou como num saco furado. Você coloca lá e ele vaza embaixo porque não serve para nada, porque você está em desobediência à palavra de Deus, à ordenança do Senhor. Esse texto é maravilhoso. Agora ele diz aqui, é esse versículo que eu quero dizer: agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os caminhos te levaram. Ô, gente boa, nós temos que fazer essa reflexão. Onde os seus caminhos, o caminho que você escolheu, que eu escolhi, que nós escolhemos, onde ele te levou? O que mudou na minha vida, nos meus anos de conversão? O que mudou? O que eu tenho colhido com isso? Qual é o fruto disso tudo? Então, meus amados, onde esses caminhos têm te levado? Ou onde eles te levarão? Porque nossa vida é feita de escolhas, e você escolhe ou servir ou não servir. O Malaquias dá-nos essa bênção de nós entendermos isso. Então, meus irmãos, eu olho para essa palavra, e óbvio que eu leio ela e fico assim, pensando. Talvez seja a hora de nós todos, enquanto igreja do Senhor, refletir e pensar: onde é que os caminhos que eu tomei a decisão de seguir, eles têm me levado? E tem gente, meus irmãos, que quebra a cara. Hoje o Dr. Dejanir conversava comigo de manhã, me contando uma história. Quebra a cara, mas quebra muito, e a pessoa continua. A pessoa continua. A pessoa continua. A pessoa continua. Irmãos, olhe para o versículo. Veja onde os caminhos que você decidiu trilhar têm te levado. Para onde eles têm te levado? Nós temos que pensar nisso. Aí você fala: pastor, o que isso aí tem a ver com Emaús, né? Eu também pensei como você na hora de escrever isso aqui. Eu falei: será se a Geu está muito certo aqui com Emaús? Será se eu não estou perdendo o sentido aqui da palavra? Irmãos, porque se eu não tomar a decisão de tomar o caminho que é do Senhor, que Ele disse para mim que eu devo andar, eu serei como esses dois discípulos no caminho de Emaús. Andarei, trilharei o caminho, mas trilharei um caminho de tristeza, de frustração, de perda. É assim que eles estão, sem Jesus. No caminho que eles escolheram, é assim que eles estão. Vai mudar? Vai mudar. A história deles vai erguer, mas eles precisam reconhecer esse Jesus, ver esse Jesus em suas vidas. Vai para o 29, gente boa, ou 28 primeiro, de Lucas 28, por favor. Então a palavra está continuando, os discípulos caminhando com Jesus, e ele vai dizer: o anjo, aproximando-se dela, não, se foi Lucas 1, 28, é 24, 28. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como ia mais adiante. Então Jesus deu uns passos à frente. Essa aí a figura. O próximo. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco. Que top, não? Eu conversava com uma menina lá nos Estados Unidos,
15 dias atrás, que vai se ela já é batizada. Eu estava com a turma que seria batizada, mas essa ela é mexicana. Aí eu estava conversando com ela e eu sou assim extremamente, eu gosto muito de uma música do 1900 e bola, que é daquele Luiz de Carvalho, que fala fica, Senhor, fica comigo, porque já se faz tarde. Fica comigo, Senhor. Aí eu procurei a música em português, ela não ia entender, eu achei em espanhol. Aí peguei na hora no YouTube e falei, escuta essa música aqui. Eu não sei o que a gente estava conversando. Aí ela escutou, ela disse assim, ela é uma das americanas que se esforça para falar português, mas esforça mesmo. Ela fala umas 10 palavras, mas ela gosta de falar. Aí ela disse assim, que negócio interessante. Ela pegou na hora, ela gostou. Às vezes a gente desvaloriza tanto isso, né? Ela pegou a música, eu não sei quantas vezes eu já citei essa música aqui e quantas vezes você já ouviu, porque ela é maravilhosa. Eu fui impactado com essa música lá no Piauí. E aí passei para ela, ela salvou na hora e falou assim, vou ouvir depois. E levou para a casa dela, para ouvir em espanhol. Então, meus amados, e eles falam, fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Eles fazem um convite para Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Está aí a música. Então entrou para ficar com eles. E Jesus entra para ficar com eles. Olha que top. O próximo, Luiz. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. O próximo, varão. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Entenda, é Deus aqui, tá, irmãos? É o Senhor, é Jesus. Então, meus amados, Emaús, Jesus está nos dando esta lição aqui. Não é um evangelho de caminho solo, sozinho, que você faz sozinho. Por que você tem certeza disso? Volta um versículo, patrão. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Então, não é evangelho, igreja, não é solo, eu sozinho. Não é. Irmãos, Jesus está mostrando para nós que não é sozinho. Tem que haver conexão, é preciso haver conexão, é preciso nós cultivarmos as conexões. É necessário isso para você e para mim. É necessário que nós tenhamos companheiros de jornada. Então, meus amados, a comunhão com Jesus faz o coração deles arderem de novo. Eu penso assim, que o rosto deles brilhou de novo quando eles têm essa descoberta fenomenal que era Jesus que estava ali com eles. Eles de novo acendem a esperança, vem a alegria, vem a paz, vem o prazer, tudo de novo, vem aquele negócio, palpitou no coração deles vida, de novo, o coração tem vida e eles não estão mais naquela frieza ali das perdas. Então, meus amados, acaba o marasmo. Então, meus irmãos, a comunhão, ela tem esse poder em nossas vidas. Quantas vezes você e eu chegamos na igreja, chegou pifadinho, tristinho, xaropinho, cabisbaixinho, e você fala assim, cara, tá muito ruim.
Eu não sei nem o que eu vou fazer na igreja. De novo na igreja. E Deus, Ele te ama tanto, tanto, que Ele levanta um irmão na leitura da palavra, Ele levanta um irmão no louvor, Ele levanta um irmão que te dá um abraço, que te dá um sorriso que você não tem por dias, e você é curado, você é curada, porque Ele é misericordioso, porque Ele te ama e Ele se preocupa com você. Então olha a importância da comunhão, olha a importância por vezes, por exemplo, hoje num calor desse, mas você está marcando até 40 graus, você se levantar, tomar a decisão de ir para a comunhão, de encontrar-se com o irmão, e dizer que bom eu poder estar aqui e ouvir uma palavra e saber que Deus tem falado e Ele tem nos abençoado. Então, meus amados, nós temos prazer na comunhão, nós temos prazer no louvor, nós temos prazer no encontro das pessoas. Para nós é prazeroso, é uma bênção e nós nos sentimos muito bem. Luiz, coloca o Salmo 119, eu vou ler o versículo 1 e 2. Salmo 119, eu vou ler 2 versículos que falam de bem-aventurado. Você sabe o que é ser bem-aventurado? Um tempo atrás eu falei isso aqui num culto de quinta-feira. Bem-aventurado é ser muito feliz, essa é a tradução. O que é um bem-aventurado? Muito feliz. Então olha como que o salmista começa o salmo. Então bem-aventurado, coloca ali, muito feliz. Bem-aventurado, muito feliz. Os de conduta irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor. O 2. Bem-aventurados os que obedecem os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Então você é um cara mega super feliz, é isso aí, o que obedece os seus testemunhos e busca esse testemunho de todo o coração. Desculpe a expressão que eu vou usar, não é um crente, desculpa, não é um crente mequetrefe, meia boca, sabe, que uma hora é, outra hora não é, durante uns dias da semana é crente, outros dias não é crente, durante uns dias está adorando, outro dia não está adorando, um dia ora, outro dia não ora, um dia está no culto, outro dia não está no culto, um dia está na palavra, outro dia some, não sabe nem para onde está. Não é isso. Você quer ser feliz, bem-aventurado, super, mega feliz? É isso aqui, está escrito aí na palavra. Então você andar com Jesus, eu andar com Jesus, traz sentido à minha vida. Há um sentido, eu vou olhar e há sentido na minha caminhada. Eu vou enxergar, como nós estudamos o José hoje, lá em Gênesis 40. Nós vamos olhar para aquilo e dizer: é verdade, esse José foi injustiçado, ele foi abandonado, ele foi deixado, ele foi isso, ele foi aquilo, e por fim, se não fica faceiro, ele morre lá dentro daquela prisão. Mas sabe o que a palavra fala? O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. Mas foi preso? Sim, ele estava com ele. Ah, injustiçado? Sim, e Deus estava com ele. Ah, mas ele estava lá, e Deus estava com ele. A palavra fala que ele estava com ele. Então, meus amados, nós seremos tentados nesse mundo. Seremos tentados. Todos nós. E o Paulo traz essa alerta quando ele escreve à igreja que está em Roma. Romanos capítulo 12, verso 2, um clássico. Põe aí, por favor. Um clássico para todos nós. Ele diz assim, Romanos 12, 2: não se amoldem ao padrão desse mundo. O que é amoldar? Amoldar é tomar a forma. Então é como um camaleão. Camaleão, você sabe como é que funciona, né? O camaleão, se ele está nesse ambiente, ele é de uma cor. Ele vai para o outro ambiente, é outra cor. Ele vai lá na árvore, você nem vê ele lá, ele some lá, você não enxerga o camaleão. Nós não podemos ser crente assim.
E é isso, esse modelo de pensamento que ele está falando. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Amoldar, meus irmãos, é assim: hoje a banda está tocando para lá, eu estou. Hoje a banda tocou para cá, eu vou. Não faça isso. Você tem que ter um padrão de crente, uma conduta. Você precisa ter firmeza, convicção daquilo que o Senhor colocou em seu coração. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então ele está dizendo de metanoia, do grego, é mudança de pensamento, de mudança de paradigmas, às vezes, da nossa vida. Muda a sua mente, muda ela. Ele está dizendo: transforme-se pela renovação da sua mente. Para quê, pastor? Eu vou mudar. Aí ele mesmo está respondendo ali: para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso, você precisa mudar para isso. Eu preciso mudar para isso. Nós precisamos mudar para isso. Agora, meus irmãos, é assim que acontece? Não. O inimigo, ele quer tirar você do foco, ele quer nos tirar. E ele manda confusão, e ele manda dificuldade, ele manda luta, e ele manda. É igual esse joguinho de videogame, né, que vai subindo aí já não é minha praia, né, mas tem uns irmãos aqui que conhecem. Então, que vai subindo a dificuldade. Vai ficando mais difícil as fases. Você vai mudando de fase e vai ficando mais difícil. Mas o cara fica lutando por anos, às vezes, para chegar no final. Eu sou do tempo do Mario Bros. Era só o máximo que eu dava conta. Nunca encerrei, porque eu não tenho paciência de jogar. 10 minutos para mim é muito. Já perder tempo com esse bicho aí, nada, moço. Eu vou correr com outras coisas aqui. Então, meus amados, e vai ficando mais difícil. Agora olha o que está escrito ali: para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na computação há um vírus, acho que é vírus que chama, né, esse que contamina o computador, chama cavalo de Troia. É o mais comum de todos, é o cavalo de Troia. Ele entra no computador, alguém manda esse vírus e ele destrói os seus programas. Destrói, eu estou exagerando, mas ele bagunça, avacalha o negócio lá todo, fica ruim, causa confusão. Tudo isso é o que o inimigo manda para tirar você do propósito. É melhor eu parar esse cara, é melhor eu parar essa senhora, é melhor eu parar esse homem, é melhor eu parar essa mulher, é melhor eu parar esse jovem, é melhor eu parar essa pessoa. E aí ele traz confusão e confunde a mente da pessoa. E o Paulo está falando assim: não se amoldem a esse padrão. Não se amoldem. Não se amoldem, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se engane. O inimigo vai tentar fazer isso com você na sua caminhada. E talvez você se encontre nesta posição, fugindo do propósito de Deus. O que tem isso com Emaús? Eu já volto. Então volte para o propósito de Deus. Os meninos do caminho de Emaús, volta lá de novo, 24, 33, e eu termino. Do Lucas 24, 33. Eles, meus irmãos, estavam longe. Imediatamente se levantaram e voltaram para Jerusalém. Irmãos, eles não olharam se era dia, se era noite, e era noite. Nada. Depois do encontro com Jesus, eles voltam para Jerusalém. E voltam correndo. Eles haviam descido, agora eles estão subindo. Em Jerusalém, ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Coloca o 34, Luiz, por favor. Aí que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, meus amados, esses meninos cabisbaixo, esses discípulos
tristes, esses discípulos frustrados, sem esperança, sem expectativa, no encontro com Jesus à noite, eles se levantam, de novo ânimo, de novo alegria, de novo cheio do poder, e eles vão para Jerusalém, e lá vão anunciar: Ele verdadeiramente ressuscitou, Ele está vivo, Ele apareceu a Simão, louvado seja o nome do Senhor. Isso é aquele que se encontra com Jesus. Ele está animado, o negócio está ruim, o negócio está triste, a economia está ruim, não sei mais o que está ruim, a gasolina subiu de novo, e o diesel subiu de novo, e a carne, e tudo. E aí eu estou animado, porque Deus está no controle da minha vida. Ele vai cuidar, Ele vai abençoar, Ele vai me sustentar. Eu tenho vigor, e Ele me dará o vigor para que eu possa superar os embates dessa terra e seguir até o fim, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus amados, Jesus, esse é uma figura clássica disso. Ele vai até você, Ele vai até mim, nos momentos da nossa incredulidade. Ele chega até nós, Ele nos alcança. Eu não sei se Jesus correu ou não, mas Ele alcançou, e Ele reconstrói a sua vida e a minha vida. Olha que bênção. O dia que Jesus me encontrou, o dia que Jesus encontrou o Dejanir, a Joel, encontrou o Ronaldo, encontrou o Joaquim, o dia que Ele nos encontrou, olha que bênção, e nos encontra para reconstruir nossa vida. Ele nos encontra para ouvir nossas orações. Ele nos encontra para ouvir nossas reclamações. Ou você não reclama? Ele nos encontra nos nossos clamores. Quando o seu coração, o meu, o nosso, estiverem angustiado, convide Jesus para esse encontro. Convide Jesus para esse momento de comunhão, do encontro. Convide Ele. Traga Ele para as suas demandas, para as suas dificuldades. É Ele que vai abrir os seus olhos, é Ele que vai tirar a angústia do seu coração, a frustração do seu coração, a tristeza do seu coração. É Ele, é nesse encontro que você precisa ter, na minha visão, rotineiramente. Se possível, todos os dias, se possível, às 24 horas. Jesus, caminha comigo aqui. Já se faz tarde, mas caminha comigo, vai comigo para casa, vai comigo. Então, é Ele que abre os nossos olhos espirituais, é Ele que toca em nossos corações, é Ele que molda o nosso caráter, é Ele que nos cura das nossas feridas, as feridas mais brutais que temos no coração. É Ele que sara, é Ele que pode sarar, é Ele que pode tirar de você as feridas da sua infância, da sua juventude, das suas perdas. É Jesus que pode fazer isso, só Jesus. E eles se encontram com Ele, e eles veem a transformação na vida deles. Querido, querida, que Jesus, Ele te abençoe poderosamente, que Jesus te abençoe ricamente. Você saiba que Ele está aqui, Ele é onisciente, onipresente, Ele está conosco,
e Ele sustenta, e Ele cuida de nós, e é Ele que nos dá vitória. Levante a sua cabeça, não permita que as frustrações dos presentes séculos, as tristezas do presente século, elas venham te frustrar, mas se levante. Hoje não saia daqui como um derrotado, uma derrotada, não saia. Tenha isso no seu coração, decida viver para glorificar o nome do Senhor. Não ande mais desorientado, não ande mais frio, longe do Senhor, com o coração frio, frieza. Não anda assim. Olhe para esse Jesus, olhe para Ele, olhe para Ele. Em nome de Jesus, se coloque de pé por um instante. Nós vamos, em nome de Jesus, fazer uma oração. Irmãos, como um ato simbólico mesmo, eu quero que você coloque a mão no seu coração, no coração mesmo. Talvez você tenha entrado aqui desorientado, desorientada, isso quer dizer sem orientação. Talvez tenhamos entrado aqui cabisbaixo, entristecidos, como estavam esses dois discípulos no caminho de Emaús. Talvez nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, nesses dias, o futuro nosso. Estamos preocupados. Preocupados com tantas coisas que nós nem conseguimos mensurar o tanto e a quantidade de preocupação, o tamanho delas. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, clamar que esse Deus rico em graça, misericórdia, amor, perdão, libertação, toque em você, toque em sua vida, toque em sua família, toque em seus negócios, toque em você e te levante, que os seus olhos hoje abram de novo, você tenha ânimo para seguir na jornada, você tenha alegria para seguir na jornada, você tenha prazer de estar na presença de Deus, você tenha vigor para estar na presença de Deus. E em nome de Jesus, eu rejeito e repreendo toda palavra maldita contra você, a palavra que traz tristeza, a palavra que traz desânimo, a palavra que traz enfermidades para você, física e espiritual. Pai, em nome de Jesus, está repreendido e anulado esta palavra, em nome de Jesus. Eu quero declarar que os teus filhos e filhas são mais do que vencedores em Cristo, o nosso Senhor. Abençoe, Pai amado, esse povo, em nome de Jesus, como um dia o Senhor trouxe vigor e ânimo, renovo sobre a vida dos discípulos ali no caminho para Emaús. O Senhor hoje traga ânimo a esses corações e cura para esses corações e libertação para esses corações. Eu abençoo a vida dos teus filhos, agradecendo ao Senhor pela obra que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigado, Pai, por esta noite e por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.